Saudações, galerinha do 7º ano, tudo bem, queridos, com vocês? Espero que sim. Gente, é o seguinte, a aula de hoje, tá, vai ser referente à correção da atividade que eu pedi que vocês fizessem, né, do livro de vocês, tá bom? Que é a página 76, tá? A página 79 e a página 80. Tá? Eu deixei essa atividade para vocês fazerem, né, na semana passada, tá ok? Então hoje nós vamos fazer a correção da mesma, tá ok? Então aproveitem aí, tá? Fiquem atentos para que as dúvidas possam ser tiradas, tá? E você também pode ter a oportunidade de estar verificando, né, aquilo que você acertou, aquilo que você errou, tá? Aquilo que você não fez, porque surgiu alguma dúvida, então a oportunidade é essa, tá ok, pessoal? Então, olha só, o exercício de vocês é referente à potenciação, tá? E raiz quadrada de números racionais. Esse é o assunto, tudo bem? Inclusive, pessoal, perdão. Inclusive, esse assunto, ele tem no livro de vocês, tá? Como vocês podem ver, né? Lá na página 76, vocês têm aí potenciação com números racionais, tá? Na página 77, vocês têm a raiz quadrada de números racionais. Porém, eu vou estar enviando o material para vocês, né, explicando um pouco mais detalhado, né, esse assunto, tá? Ao meu ponto de vista, eu acredito que vocês, né, ficarão bem mais enriquecidos com o livro, tá? E com esse material que eu vou estar fornecendo a vocês, fora parte, né, referente a esse assunto. Agora tem um detalhe, pessoal, esse material no qual eu vou estar fornecendo a vocês de potenciação e raiz quadrada de números racionais, a gente pede que vocês copiem, tá? Todo o assunto no caderno, tá? Vocês precisam copiar todo o assunto no caderno, tá? Não é só porque eu estou mandando em PDF para vocês que vocês vão só visualizar o assunto, tá? E vocês não vão copiar, vocês têm que transferir o assunto que está no PDF para o caderno. É como se nós estivéssemos na sala de aula e eu fosse copiar no quadro, né? E vocês iriam ter que copiar no caderno de vocês. Então façam isso, não deixem de fazer isso, tá? Olhem o que eu falei. Quando nós regressarmos, quando nós voltarmos às nossas atividades presenciais, eu vou ver o caderno de vocês, tá? E eu vou checar se tudo que eu pedir para que vocês fizessem no decorrer, né, do tempo, vocês de fato fizeram, tá? Então tudo isso está sendo avaliativo, tudo isso está contando média, tá? Para somar com as avaliações de vocês, tá bom? Então, só reforçando, o assunto que será enviado para vocês, tá? O assunto que foi enviado para vocês em PDF referente a potenciação e raiz quadrada de números racionais, vocês têm por obrigação transferir tudo para o caderno, tá certo? Muito bem. Inclusive as atividades em PDF também, tá, gente? Vocês precisam também estar fazendo essas atividades no caderno de vocês. Por favor, tá? Bom, então assim, agora vamos dar continuidade, né? Vamos dar início, melhor dizendo, à aula de hoje, que é referente à correção da atividade do livro, na qual eu passei para vocês no nosso último encontro, tá? Então, página 76, tá? Questão 45. Questão 45 diz o seguinte: determine as potências, tá
bom? Então, nós temos no item A, menos 6 ao cubo. O que você vai fazer, né, com essa situação? Você vai resolver, obviamente. Mas como resolver, então, a potência? Gente, a potência nada mais é, vocês já sabem disso, que é uma multiplicação de fatores iguais. Tranquilo? Então, se você tem menos 6 elevado à terceira potência, que a gente chama de cubo, né? Porque o 3 ele recebe um nome especial em potência, né? O 3 é chamado de cubo e o 2 é chamado de quadrado, tá? Então, se você tem menos 6 elevado à terceira, isso vai ter uma resposta, vai resultar em uma resposta de menos 216. Mas como você vai chegar nesse valor, né? Você vai pegar o menos 6, multiplicar pelo menos 6, multiplicar pelo menos 6, tá? E aí sim você vai chegar nesse valor. Então você precisa fazer essa demonstração no seu caderno. Não é só colocar o resultado. Eu não quero só o resultado, tá? Eu quero a demonstração. Por quê? Porque quando você demonstra, tá? Você está mostrando como você chegou àquele resultado, tá? Você coloca somente, quando você coloca somente o resultado, tá, pode até estar certo, mas como você chegou naquele resultado? Será que lá na hora que você for estudar para a prova, você só olhando o resultado, você vai saber qual procedimento que você vai ter que usar para poder chegar naquele resultado? Pode até saber, mas às vezes pode também ocorrer de não saber, de não lembrar. Então, é sempre bom você estar fazendo as demonstrações, tá? Então, você vai demonstrar essa situação, ou seja, se você tem, na questão 45, no item A, você tem menos 6 elevado à terceira potência, então você vai pôr no seu caderno, menos 6 elevado à terceira potência é igual. Aí você vai repetir o menos 6 entre parênteses, porque é um valor negativo. Então, você vai ter menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6, igual a menos 216. Aí tudo bem, aí eu concordo, aí tá do jeito que a gente quer, tá? Além de estar do jeito que a gente quer, com certeza, vai melhorar o seu conhecimento, tá bom? Então, repetindo, você vai pôr menos 6 entre parênteses, pontinho, menos 6 entre parênteses, pontinho, menos 6 entre parênteses, sinal de igual, e você vai dar o resultado. Você vai multiplicar 6 vezes 6 é 36, 36 vezes o 6 vai resultar em 216. Daí você vai fazer jogo de sinal. Menos com menos é mais com menos é menos. E aí você tem como resposta final menos 216. Tá ok? Antes mesmo de você resolver, você já pode saber, né, se o resultado vai ser positivo ou negativo. Como, professora, que eu vou saber se o valor vai ser positivo ou negativo se eu ainda nem calculei, né? Uma coisa é você saber o valor que vai dar, que vai resultar. Outra coisa é você saber se o valor que vai resultar será positivo ou negativo. Isso dá para saber só em olhar para a potência, né? Você tem uma potência de base negativa, menos 6, e você tem um expoente ímpar, 3. Então, se a sua base ela é negativa e o seu expoente é ímpar, consequentemente o seu resultado será negativo, tá? Você pode até não saber de antemão quanto vai ser, qual o valor que vai dar, né? Você pode até não saber porque você não fez os cálculos, você não fez a multiplicação, mas uma coisa você já vai saber, que vai ser negativo, porque a base é negativa e o expoente ele é ímpar. Se a base fosse negativa, porém o expoente fosse par, aí o resultado seria positivo, tá? Mas a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, isso vai resultar num resultado negativo, tá?
Aí você vai calcular para verificar qual vai ser o valor. Então a resposta, olha só, a resposta do item A da questão 45 é menos 216, tá? Eu espero que vocês façam a demonstração. Não coloquem só o resultado, tá? Bom, nós temos agora no item B 2/3 elevado à quinta potência. Tá? Então, o que você vai fazer? A mesma coisa que você fez no item A, em relação à demonstração. Você vai pegar 2/5, que multiplica 2/5, que multiplica 2/5, que multiplica 2/5 e que multiplica 2/5. Daí você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? Que no caso é multiplicação de fração, tá bom? Então, a resposta que você vai chegar, final, né? Depois que você multiplicar 2, é 2/3, né? Depois você multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, tá? Você vai ter um resultado de 32. Aí você vai multiplicar 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, que vai resultar em 243. Então, a resposta final vai ser 32 sobre, né, 32/243, ok? Esse resultado será positivo ou negativo? De acordo com a base, com o valor da base, com o sinal da base. Então, a base aí, ela é positiva. Embora o expoente seja ímpar, mas a base é positiva. Então, o resultado certamente será positivo. Ok? Aí você opta por colocar mais 32 sobre 243 ou somente 32 sobre 43, sem problema nenhum, o resultado é positivo. Todo valor positivo você pode escrever sem um sinal. Ok? Tá, vamos para o item C. Nós temos aí menos 5,7 elevado ao quadrado. Então, menos 5,7 elevado ao quadrado, você vai ter menos 5,7 entre parênteses, que multiplica, parênteses, menos 5,7, tá? Isso é um número decimal. Você pode transformá-lo em fração, se você quiser. Eu já mostrei para vocês, né? Eu já falei para vocês a respeito dessa transformação, mas vou voltar a repetir. Você tem 5,7. Você quer transformar em uma fração, ou seja, em um número racional, né? Então você vai escrever como? Você vai tirar a vírgula e vai ficar como? 57 sobre 10. Porque existe uma casa depois da vírgula, que é o 7. Então, dependendo da quantidade de casas que existe depois da vírgula, você vai acrescentar a quantidade de zeros proporcional ao número de casas. Então, se existe uma casa, é um zero. Então, você vai ter 57 décimos, né? 57, ou melhor, menos 57, porque é menos 5,7. Então, você vai ter menos, tá? 57 sobre 10, que multiplica menos 57 sobre 10. Daí, você vai multiplicar 57 vezes o 57, que vai dar um valor, e você vai multiplicar 10 vezes 10, que vai dar outro valor. Então, você vai ter uma nova fração. Daí, você vai verificar se o seu numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, se o seu numerador divide o denominador. Se não, você vai tentar simplificar. Você vai verificar se existe algum valor que divide os dois ao mesmo tempo. Se nenhum dessas duas alternativas proceder, então, você deixa no resultado que você encontrou. Tá ok? Então, o resultado do item C, caso você não queira transformar em fração, né? Você multiplique normalmente menos 5,7 vezes menos 5,7. Gente, a multiplicação de um número decimal é normal, como se você estivesse multiplicando 23 vezes 23. Como se você estivesse multiplicando 14 vezes 14. Você multiplica normal, como se a vírgula não existisse. Você só vai colocar a vírgula
no final da sua multiplicação. Ou seja, você vai contar quantas casas você tem depois da vírgula e você vai andar com a vírgula da esquerda para a direita, tá? Então, olha só, o resultado, né, dessa situação aí, menos 5,7 que multiplica menos 5,7, o resultado dessa multiplicação aí vai ser 32,49. Tá? Menos com menos é mais, tá? Lembre-se que você vai ter menos 5,7 vezes menos 5,7. A base é negativa, mas o expoente é par. Então, quando você tem base negativa e expoente par, o resultado ele é positivo. Daí você multiplica normal, tá? Você multiplica 7 vezes 7, 5,7, que multiplica 5,7. É como se você tivesse 57, como se você tivesse 57 vezes 57. Multiplique isso normal, tá? Então você vai ter 7 vezes 7, 49, vai 4, não é assim? Aí depois você vai ter 7 vezes 5, 35, 35 com mais 4, 39, não é isso? Então você vai ter aí, né, 7 que multiplica 57, 399. Aí você vai fazer a mesma coisa, 5 que multiplica 57, né? Então, 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 5, 25, tá? 25 com mais 3, 28, não é isso? Tá, agora você vai somar 9, não é isso? Aí você tem aí o que? 9 com 5. Quanto seria 9 com mais 5? 14. Tá? 14 vai 1, 8 e 3, 11, 11 com mais 1, 12, não é isso? Vai 1, 2 e 1, 3, então você tem 3.249 como resposta, só que você multiplicou número decimal, existem vírgulas, então você vai utilizar a vírgula agora no final, você multiplicou normalmente, sem problema nenhum, tá? Porque é assim que manda a regra. Agora você vai ter que utilizar a vírgula. Então, quantas casas você tem, né, depois da vírgula no seu primeiro fator? Você tem uma casa. E no segundo fator? Outra casa. Então, é 5,7, uma casa depois da vírgula, multiplicado por 5,7, mais outra casa. Então, você tem duas casas, a de cima e a de baixo, tá? Então, se você tem duas casas, você tem que andar com a vírgula da esquerda para a direita, duas casas. Então, você tem aqui 3, 2, 4, 9, você vem da esquerda para a direita, 9 e 4, passa a vírgula, tá? Porque aí ficou o quê? 32,49, ou seja, você ficou com duas casas depois da vírgula. Exatamente o que você tem na multiplicação dos seus fatores. Tá? Você tem duas casas. Você tem 5,7, né? 7, 7 uma casa e 5,7, o 7 também outra casa. Então, uma casa do primeiro fator com a outra casa do segundo fator fazem duas casas. Então, você anda da esquerda para a direita, duas casas. O 9, uma, o 4, outra. Passa a vírgula. Daí você ficou com 32,49. Ok. No item D, nós temos aí 1/4 a quarta. Então, você vai ter 1/4 que multiplica 1/4, que multiplica 1/4, que multiplica 1/4. 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. O 1/4 vai ser multiplicado 4 vezes por ele mesmo, tá? Então, você vai repetir a fração 4 vezes. 1/4 que multiplica 1/4, que multiplica 1/4, que multiplica 1/4. Aí você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, você vai ter 1 sobre 256. Beleza? Não esquece de demonstrar, hein? 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Não esquece de demonstrar. Não coloca só a resposta, tá? Porque você precisa saber de onde é que está vindo 1
sobre 256. Você precisa saber, porque de repente você pode dizer assim, poxa, é 1/4 a quarta potência. Quando eu pego 1/4 e multiplico por 4, eu não chego a 1 sobre 256, né? Porque tem gente que confunde, tem gente que pega o expoente e multiplica pela base. E eu já cansei de falar que não é assim que procede. Aquele expoente não é para multiplicar a base, o expoente é para repetir a base, a quantidade de vezes que é o valor do expoente. Então, se é 1/4 elevado à quarta, então você vai ter 1/4 que multiplica 1/4, que multiplica 1/4, que multiplica 1/4, e não 1/4 vezes 4. Não pode confundir isso aí, pessoal. Por isso que eu peço que vocês façam a demonstração, para que vocês possam estar sabendo da onde é que está vindo 1 sobre 256. Tá? Nós temos aí no item E, menos 0,09 elevado ao quadrado. Então, a resposta disso aí é 0,0081. 0,0081. Tá bom? E nós temos aí menos 7 sobre 16 elevado a 0. Gente, aqueles casos especiais de potência com expoente elevado a 1 e expoente elevado a 0 para os números naturais é válido para todos os outros valores. Tanto faz ser racional, tanto faz ser inteiro, tá? A regra é a mesma. Então, se você tem alguma coisa que está elevada a 0, então o resultado vai ser 1. Independente de ser um número natural, independente de ser um número inteiro, independente de ser um número racional, que são números escritos em forma de fração, como vocês já sabem, tá? Então, se você tem alguma coisa e está elevado a 0, o resultado é 1. E se você tem alguma coisa que está elevada a 1, o resultado é aquilo mesmo e acabou. É a própria base, tá? Ok. Bom, a gente vai passar agora para a página 48, tá, gente? Então, na página 48, nós temos aí, eu disse a vocês que vocês poderiam usar calculadora nessa questão, tá? Vocês podem usar, com certeza, tudo bem? Então, no item a raiz quadrada de 3,24 é 1,8. No item B, a raiz quadrada de 9,61 é 3,1. No item C, a raiz quadrada de 24,01 é 4,9. No item D, a raiz quadrada de 8,41 é 2,9. No item E, a raiz quadrada de 0,25 é 0,5. E no item F, a raiz quadrada de 1,21 é 1,1, tá? Isso aí vocês poderiam utilizar a calculadora, sem problema nenhum, tá ok? Ok, agora a gente vai passar para a questão de número 49, tá? Essa questão de número 49 é o seguinte, é para você relacionar, tá? Então, diz assim, associe os itens a seguir que possuem o mesmo resultado, escrevendo a letra e o símbolo romano correspondente. Então, você vai escrever a letra de acordo com o símbolo romano, né? Que corresponde ao resultado daquela situação. Por exemplo, o item A vai corresponder aqui ao algarismo romano, tá? Então, você vai colocar o A maiúsculo, tracinho, equivalente a que símbolo romano? 2i. Então, você vai ter A, tracinho, 2i, vírgula. Você vai ter o B, tracinho, 1i. E, por último, né, o C, tracinho, 3i. Então, o A corresponde a 6 quadrado mais 8 quadrado, tá? Quando você tem 6 quadrado, você tem 36. Mais 8 ao quadrado, que é 64, você soma, né? 36 mais 64. É isso? 36 com mais 64. Tá? Você vai ter um resultado de quanto? 64
mais 36, né? 6 vezes 6, 36. E 8 vezes 8, 64. Então, você tem 6 e 4, 10, vai 1. 6 e 3, 9. E 1 que foi 10, não é isso? Tá. Ok. Então, você tem 100, tá? Qual é a raiz quadrada no caso? O item A, você tem a raiz quadrada de 10.000. Qual é a raiz quadrada de 10.000? É 100, que é exatamente o resultado, né? Do 2i das potências, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Quando você desenvolve a potência 6 ao quadrado e soma ao resultado de 8 ao quadrado, você tem 100, tá? O que é 100? 100 é a raiz quadrada é o resultado da raiz quadrada de 10.000, que no caso é o item A. Você tem raiz quadrada de 10.000. Aonde está esse resultado? No segundo i. Tá? Então, por isso vai ficar A tracinho 2i. Porque o resultado da potência é o resultado da raiz quadrada do item A. Tá bom? Beleza. Aí, a mesma situação no item B. Então, vai ficar B equivalente, ou seja, B tracinho 1i. Tá? E você tem aí, no caso, o item C, né? C tracinho 3i, tá bom? Então, essa é a questão 49. Aí, nós vamos, então, para a questão 53. Pessoal, eu vou dar a resposta dessa 53, né? Hoje, no momento, eu estou sem condições, eu estou sem possibilidade de fazer a demonstração dessa questão, tá? Mas, numa próxima ocasião, certamente eu irei fazer, tá ok? Então, eu vou dar a resposta e você, né, coloca lá a resposta no seu caderno. Caso você não tenha feito a demonstração, mas você pode estar colocando a resposta no seu caderno, tá ok? Então, olha só, resolva as expressões numéricas, tá? Então, o resultado do item A vai ser 3,32. 3,32. Quando a gente resolver toda essa situação aí, a gente vai chegar nesse resultado, 3,32. No item B, nós vamos chegar ao resultado de menos 4 sobre 5. Menos 4 sobre 5, ou se a gente quiser ir mais além, né? Se a gente quiser dividir o 4 pelo 5, nós vamos chegar a uma resposta, então, de um valor decimal, que vai ser menos 0,8. Então, se você conseguiu chegar em menos 4,5 ou menos 0,8, a sua resposta está certa. Ou um ou outro, tá bom? E no item C nós temos como resposta 3/4 ou 0,75, tá ok? 3/4 ou 0,75, tá? Então, vamos passar agora para a página 80, tá bom, gente? Então, na página 80, nós temos aí a adição de fração. É aquela situação que eu falei para vocês. Se os denominadores forem diferentes, você tira o MMC, divide pelo denominador velho e multiplica com o numerador. Divide pelo denominador velho, multiplica com o numerador, conserva o seu MMC e soma os seus numeradores, tá ok? Daí você vê se no final você pode dividir o numerador pelo denominador, se eles forem múltiplos, se não você tenta simplificar, se não, fica da forma que está, tá? Então vou passar os resultados aí para vocês. Então no item A nós temos como resposta 11/12, 11 sobre 12, é a resposta do item A. No item B nós temos como resposta 13,3, 13,3. No item C, nós temos como resposta menos 8,7. E no item D, nós temos como resposta 1 sobre 2. 1 sobre 2, tá? Ok. Na questão 55, tá? Nós temos aí a resposta do item A vai ser R cifrão, R$ 131,28. Tudo bem, gente? A resposta do item A
Da questão 55, R$ 131,28. A resposta do item B vai ser a resposta do item B vai ser: se o quadradinho representa o valor da fatura de energia elétrica, qual a sentença está correta? Aí você tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. Qual vai estar correta? A terceira, tá, gente? A terceira, o terceiro pontinho é o correto, tá? Bom, item C, determine o valor pago pela fatura de energia elétrica. A resposta é R cifrão 65,40. Tá ok? 65,40. Questão 56, pessoal. Questão 56, nós temos aí uma divisão de fração. Você já sabe como deve proceder. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, no item A, nós temos aí como resposta menos 2 sobre 5, tá? No item B, nós temos como resposta menos 10 sobre 7. No item C, nós temos 19,11. No item D, nós temos 15. Na questão 57, tá? Entre os cálculos indicados, qual possui o mesmo resultado de menos 12, mais 6? Cálculo C, gente. O cálculo C, tá? A resposta é o item C. Tá bom? Seria a resposta. E a resolução dos itens, no caso, né? A resposta é o cálculo do item C, mais a resposta dos itens A, B, C, D, E e F. Então, eu vou fornecer para vocês, tá? No A, nós vamos ter como resposta 26,28. No B, nós vamos ter 73,7871. No item C, nós vamos ter menos 72. No item D, nós vamos ter 367,19. E no item E, nós vamos ter menos 222,341. E no item F, nós vamos ter menos 70,922, tá? Beleza. A resposta da questão 59. No item A, nós vamos ter menos 1.216, item A, menos 1.216,152, tá? Do item A. E no item B, nós vamos ter como resposta menos 8 sétimos. Menos 8 sobre 7. E a 60, última questão, tá? Diz o seguinte: Gustavo tirou o extrato da sua conta bancária e verificou que o saldo era menor do que o valor de uma semana atrás, sabendo que o extrato apresentou um saldo de devedor de R$ 135,89, tá? Então, qual era o saldo de uma semana atrás? Bom, gente, o que aconteceu aí? O Gustavo tirou o extrato da conta viva e verificou, tá, que esse saldo é a metade, olha aí, hein? É a metade de uma semana atrás, tá? Esse valor aqui, ó, de 135,89 é a metade do que ele tinha uma semana atrás, tá? Então a pergunta é: qual o saldo de uma semana atrás? Poxa, se 135,89 é a metade do que ele tinha uma semana atrás, então para você saber quanto ele tinha uma semana atrás, basta que você some esse valor mais ele mesmo, tá? Que vai resultar o que ele tinha uma semana atrás. Só que detalhe, ele está falando aqui que o extrato apresentou um saldo devedor. Então você não pode esquecer do sinal, tá? Então a resposta é menos, tá? No caso, menos R cifrão
271,78. Era o saldo que ele tinha uma semana atrás, tá? Mas você não pode esquecer de colocar o saldo de menos. Por que você não pode esquecer de colocar o sinal de menos? Porque o saldo é devedor, tá? Tá falando aqui, ó, tá? Saldo que o extrato apresentou, um saldo devedor. Então, se é devedor, é débito, tá? Então, esse é a metade do que ele tinha uma semana atrás. Então, quanto ele tinha uma semana atrás? Esse mais esse, que resulta em menos R cifrão, tá se tratando de dinheiro, menos R cifrão. Aí você coloca 271,78 reais, tá ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, do dia 7, tá? Que foi referente à correção da atividade do livro, tá bom? Eu espero que vocês possam aí ter tirado suas dúvidas, tá? Ter acompanhado direitinho, tá? E ter entendido direitinho o que a gente corrigiu, tranquilo? E eu agradeço a atenção de vocês, desejo tudo de bom a todos vocês, né? Espero que logo, logo nós possamos estar juntos, presencialmente, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, fiquem com Deus, tá? Abraço!